Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes, conosco o nosso intérprete Paulo. Neste vídeo vamos falar sobre Mendel, leis de Mendel. Vamos conhecer os princípios da primeira lei de Mendel. Vamos observar esta imagem. Olha que lindo, né? Olha que linda a cor dos olhos das duas, né? Tanto do azul quanto do castanho. Então, a cor dos olhos estão envolvidos na transmissão de características hereditárias. Você sabe o porquê a probabilidade de ter olhos escuros é maior do que a probabilidade de ter olhos claros? A maioria da população tem os olhos castanhos. A minoria tem os olhos claros. Como nós estamos falando de hereditariedade, para o indivíduo ter os olhos claros, ele precisa ter ou o pai ou a mãe, ou ainda, né, para ter mais porcentagem de acerto, tanto o pai quanto a mãe com os olhos claros. Se não, tendo ali pelo menos ou o pai ou a mãe, o progenitor contrário, digamos, por exemplo, que a mãe tem um olho azul. Então, o pai precisa ter alguém, ou o pai dele, o avô dele, alguém na família que tenha também um olho azul. Então, por isso que a probabilidade de ter os olhos azuis é menor do que a probabilidade de ter os olhos castanhos. A primeira lei de Mendel determina que cada característica é condicionada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Então, nós falamos em aulas anteriores dos gametas, masculino e feminino, óvulo e espermatozoide. Então, quando fecundado, ocorre então ali essa junção das características, né? Nós herdamos 50% das características pai, 50% das características mãe. Mendel realizou os seus estudos com o objetivo de compreender. Então, os estudos de Mendel foram baseados nas ervilhas, que nós falamos na aula anterior. Se você não viu, procura lá e acompanha para não perder a aula. Então, qual era o objetivo do Mendel? Compreender como essas diferentes características eram transmitidas de uma geração para outra, do pai para o filho e assim por diante. Então, ao observar a cor das sementes, Mendel percebeu que a linhagem de sementes amarelas sempre produziam 100% de seus descendentes também com as sementes amarelas. E o mesmo acontecia com as sementes verdes. Então, as linhagens não apresentavam nenhuma variação. Então, se eram sementes amarelas, os descendentes, sementes amarelas. Se eram sementes verdes, os seus descendentes também eram de sementes verdes. Por quê? Pela questão da linhagem pura. Nós falamos da questão da autofecundação. Então, nas ervilhas, ali na florzinha da ervilha, ela tem tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o feminino. Então, ela consegue realizar uma autopolinização, deixando assim a planta pura. Por isso que a semente amarela gera indivíduos amarelos, a semente verde gera indivíduos verdes. Em seus experimentos, Mendel cruzou essas plantas puras de sementes verdes que geraram indivíduos verdes, sementes amarelas que geraram indivíduos amarelos, ok? Então, ele fez o cruzamento dessas plantas puras com características diferentes. Por exemplo, plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes. Então, aqui ele faz o primeiro cruzamento, a experiência dele. Então, ele pegou o indivíduo puro que veio de uma semente amarela e gerou um indivíduo amarelo. E cruzou, então, com um indivíduo verde que gerou indivíduos verdes, de sementes verdes. Ele chamou esse primeiro cruzamento de geração parental, ou geração P de parental. Neste primeiro cruzamento, quando ele realizou, então, esse primeiro cruzamento das sementes verdes com as sementes amarelas, obteve um resultado de
100% sementes amarelas. Então, essa geração F1, a primeira geração deste cruzamento de indivíduos puros, gerou, então, indivíduos amarelos. E a gente chama aqui de geração F1. Depois, ele realizou a autofecundação entre as plantas, gerando, então, nessa geração F1, e o resultado foi uma nova linhagem, F2, onde surgiram sementes verdes. Então, vamos acompanhar cuidadosamente para que vocês não percam nenhum detalhe. Aqui nós temos indivíduos puros amarelos. Aqui nós temos indivíduos puros verdes, que é chamado então de geração parental, indivíduos puros. Neste primeiro cruzamento, saiu então 4 indivíduos amarelos, que a gente chamou no slide anterior de F1. E tem uma palavrinha aqui, ó, híbridos. O que significa híbridos? Diferentes. Por que diferentes? Porque a geração parental, os pais, no caso, amarelo e verde. Então, a geração F1 é uma geração de indivíduos diferentes, híbridos. Mas na geração F1, nós chegamos somente em indivíduos amarelos. Quando pegamos esses indivíduos aqui, isoladamente, pegamos esse indivíduo que vem de uma geração amarelo e verde e cruza de novo, faz uma autofecundação, nós temos o resultado F2 de 3 indivíduos amarelos e apenas um indivíduo verde. Lembrem-se que esse indivíduo tem nas suas características hereditárias as condições verde, porque ele tem ali na geração parental o verde, o cruzamento do verde. Então, na primeira geração, F1, todos amarelos. Na segunda geração, ou seja, F2, quando faz uma autofecundação, temos 3 indivíduos amarelos e um indivíduo verde. Qual foi a conclusão de Mendel com tudo isso? Então, Mendel concluiu que a semente amarela é dominante. Dominante porque ela apareceu mais vezes ali. Ou seja, se a amarela é dominante, a verde é recessiva. Ela aparece menos vezes. Então, gene dominante é aquele que determina uma característica. Gene, aquele pedacinho do nosso DNA lá que a gente já falou. Gene dominante é aquele que vai aparecer ali, vai determinar essa característica. Ele pode ser homozigoto e heterozigoto. Homo, igual. Observem aqui que nós temos vezão, vezão. E heterozigoto. Heterozigoto, diferente. Vezão, vezinho. Então, esse indivíduo aqui, ó, vezão, vezão, ele está dizendo que é um indivíduo homozigoto, igual. Vezão, vezinho, heterozigoto, diferente. Então, o gene recessivo é o gene que vai se expressar somente em dose dupla. Se nós encontrarmos, então, 2 vezes a letra minúscula, vezinho, vezinho. Então, os homozigotos, pois na presença, né, um domina o outro. Então, ele se torna inativo, que é o caso dos heterozigotos. Então, vamos entender isso. Se eu encontrar 2 vezes vezinho, vezinho, essa característica recessiva, o verde, vai se apresentar. Se eu tiver heterozigose, vezão, vezinho, essa característica do vezão, que é o amarelo, é a que vai se apresentar. Então, aqui ele só vai ser verde se eu tiver duplamente vezinho, vezinho. E aí a gente chama de recessivo. A letra minúscula, recessivo, a letra maiúscula, dominante. Vamos à nossa primeira atividade. Ao realizar os seus experimentos com ervilhas, Mendel cruzou plantas com sementes amarelas e verdes.
obtendo em F1, o resultado do primeiro cruzamento, 100% das plantas com sementes amarelas. Com a autofecundação, em F2, ele obteve 75% das plantas com sementes amarelas e 25% de plantas com sementes verdes. Podemos concluir, portanto, que em F1 temos indivíduos homozigotos ou heterozigotos. Pensem um pouquinho, um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? E aí, estudantes, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos à resposta. Então, ele pergunta, né? Podemos concluir, portanto, que em F1, no primeiro cruzamento, temos indivíduos homozigotos ou heterozigotos. Prestem atenção nas palavras. Homo igual hetero, diferente. Então, os indivíduos em F1 são heterozigotos, apresentando, portanto, um alelo responsável pela cor amarela e outro pela cor verde. Como o alelo amarelo é dominante, as sementes são amarelas, mas nós estamos falando de F1, a primeira geração, e esse primeiro cruzamento veio de sementes puras amarelas e sementes puras verdes, ok? Por isso, heterozigoto. Então, os pares de alelos são representados por letras. Neste caso, os alelos dominantes são representados por letras maiúsculas. Aqui nos nossos slides, nós estamos trabalhando neste momento com a letra V, mas em exercícios vocês podem encontrar outras letras. Então, lembrem-se que a letra maiúscula relaciona a dominância. Os alelos recessivos, nós vamos encontrar, então, representados por letras minúsculas.
Novamente, aqui no slide nós estamos trabalhando com a letra V. Então, Vzão de dominante e Vzinho de recessivo. Organismos que têm um par de alelos iguais, que determinam a mesma variação de características, então eles são chamados homozigotos. Para ser homozigoto, Vzinho, então aparece 2 vezes homo igual. E Vzão, 2 vezes igual. Organismos que têm par de alelos diferentes, né, um de cada tipo, então são chamados de heterozigotos. Hétero, diferente. Vzão, Vzinho. Era necessário definir uma simbologia para que a gente pudesse representar esses fatores. Então, a letra Vzinho é o fator recessivo. Para a cor verde, quando a cor verde aparece, né? Então, ela aparece porque está duplo, Vzinho. E a letra Vzão é o fator dominante. Então, sendo dominante, ele pode aparecer 2 vezes ou apenas uma vez. Ele é o dominante, tá? Então, ele pode aparecer aqui, ó, 2 vezes ou uma vez apenas. Vzão, homozigoto. Vzinho, homozigoto. Igual. Vzinho, heterozigoto, de diferente, tá? Então, Vzão, homozigoto, semente amarela pura. Vzinho, homozigoto, semente verde pura. Vzinho, semente amarela híbrida. Híbrida porque ela vem de indivíduos diferentes, amarelo e verde. Mendel também cruzou as flores das ervilhas. E essas flores, né, que ele cruzou foram as flores puras, as de cor púrpura e flores brancas. O cruzamento entre essas plantas puras, das flores púrpuras e flores de cor branca, gerou híbridos diferentes, 100% com flores púrpuras, ok? Então, nesse primeiro cruzamento, onde ele cruzou as flores púrpuras com as brancas, ele conseguiu chegar, então, na F1 geração, a primeira geração que é chamada F1, em 100%, todas elas flores púrpuras. Na fecundação dos híbridos, então, o que ele fez? Ele pegou um indivíduo dessa primeira geração e fez a autofecundação, assim como a gente viu nas sementes. E aí, ele chegou também no resultado de 3 púrpuras, ou seja, 75%, e uma branca, ou seja, 25%. Fecundação entre híbridos diferentes, porque tem a característica do branco e do púrpura. Então, a simbologia para representar esses fatores, a letra Bzinho, fator recessivo, para a cor branca, que a gente está falando agora das cores das flores. E a letra Bzão, fator dominante para a cor púrpura. Então, o branco só aparece, vai ser representado quando nós temos Bzinho. O púrpura, que é dominante, ele vai aparecer Bzão ou Bzinho. Basta ter uma letra maiúscula para se tornar dominante e essa característica dominante ser apresentada. Só vai aparecer a característica recessiva se aparecer 2 vezes essa característica recessiva, no caso, Bzinho. Então, os fatores, Bzão, púrpura, homozigose. Bzinho, flor púrpura, heterozigose. Bzinho diferente. Bzinho, apareceu uma flor branca, homozigose, porque aqui a gente está falando, ó, Bzinho, homozigose, ok? Então, cada indivíduo possui 2 fatores que determinam uma característica, sendo um fator herdado do pai e o outro fator herdado da mãe. Isso significa que cada organismo herda 2 alelos, um proveniente da mãe e o outro proveniente do pai. Como a professora já falou, todos nós temos características 50% pai, 50% mãe, ok?
Vamos à nossa segunda atividade. Mendel, durante o seu experimento, realizou a polinização cruzada, tá? Então, é aquela que ele vai lá com o pincelzinho e fez o experimento ali. Das plantas ditas puras, ou seja, plantas que após sucessivas gerações eram responsáveis por originar plantas com as mesmas características. O cruzamento entre as plantas puras de flor branca e flor púrpura deu origem às plantas de geração que ele denominou F1, as quais foram 100% púrpuras. De acordo com seus conhecimentos sobre genética, qual é a proporção de flores brancas e púrpuras obtidas na geração F2? Então, para chegar na F2, ocorre a autofecundação lá na F1. E aí a gente chega no resultado dessa geração F2. Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? E aí, nono ano, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, a pergunta é: qual é a proporção de flores brancas e púrpuras que ele obteve na geração F2? Então, lembrem-se que para chegar na geração F2, ele teve que realizar uma autofecundação lá da geração F1. O resultado, então, representado foi de 3 plantas com flores púrpuras para uma planta com flor branca. Ou seja, proporcionalmente, 75% das plantas geradas apresentavam flores púrpuras e 25% apresentavam flores brancas.
Neste vídeo, nós falamos sobre os princípios da primeira lei de Mendel. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!